Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Povo Colorido. Eu sou César Augusto, espiritualista e psicoterapeuta. E depois de um bom tempo, sem produzir conteúdo aqui, devido ao retorno das atividades presenciais, as minhas aulas voltaram a ser nos locais em que eu trabalho, na cidade de São Paulo. Estou dando aula em 6 lugares, 6 projetos ligados aí com a Prefeitura de São Paulo. Também atendendo as pessoas que fazem análise comigo, na linha junguiana. Então ficou um pouquinho difícil, né? E eu senti que eu estava precisando dar uma respiradinha também. Estou no meu ano 9, finalizando o meu ano 9. E às vezes a gente precisa se recolher um pouquinho aí para fazer os processos de transição, né? Mas agora senti aí no coração uma vontade grande de retomar, esses trabalhos aqui, a compartilhar conhecimento. E como o Povo Colorido é um canal que tem dois eixos principais, que é espiritualidade e autoconhecimento, eu acho que seria uma proposta interessante agora compartilhar com vocês algo que eu acredito que une bem esses dois caminhos, que tem a ver com os conceitos junguianos. Você conhece Jung? Jung, ele foi uma pessoa muito importante dentro da área da psicologia. Ele desenvolveu uma linha própria chamada psicologia analítica ou psicologia profunda. Ele era um psiquiatra que nasceu no final do século XIX, viveu até a década de 60 do século XX, e todo o estudo dele era observar o funcionamento da nossa psique, do nosso campo psíquico. E dentro dessa observação, ele reconheceu que existia algo em comum para todas as pessoas, ainda que todo o conteúdo psíquico ele seja subjetivo, ou seja, para cada pessoa ele acontece de um jeito, existe uma estrutura comum a todas as pessoas, independente do povo que essa pessoa venha, da cultura que essa pessoa venha, participe. E aí ele começou a observar que dentre estas coisas em comum com todos os povos, existia uma função sagrada, uma imagem de Deus, uma função espiritual, religiosa, que acabava promovendo diversas transformações na vida das pessoas. Então, Jung ele teve como objeto de estudo os sonhos, a linguagem, a interpretação dos sonhos, o estudo do inconsciente, das estruturas que estão inconscientes dentro da gente, mas que estão vivas e que, inclusive, podem nos tomar. Muitas vezes nós somos tomados por conteúdos que são inconscientes, coisas que a gente sabe que não deveria fazer, mas quando vê já fez, ou não gostaria de agir, ou nem tem tempo de pensar, quando vê a gente já está agindo sob influência de algo que a gente desconhece. Então, Jung ele foi um profundo pesquisador de diversas culturas, de diversas mitologias, de diversos povos, de todo o simbolismo que está dentro do âmbito pessoal ou cultural, mas que também está numa esfera maior que a gente chama de inconsciente coletivo da humanidade. Então, a gente sabe que nós temos a nossa consciência, consciência no sentido daquilo que eu sei, daquilo que eu estou consciente. Não consciência como espírito, que às vezes a gente usa consciência para definir espírito. Quando a gente fala consciência, seria melhor que a gente falasse consciência, tudo aquilo que eu estou ciente, eu sei o que é, eu conheço acerca de mim mesmo. Então, isso faz parte da minha consciência. Mas nós temos também um lado inconsciente, que é muito maior e muito mais amplo, e que abarca todas as coisas que a gente viveu, que a gente viu, que a gente presenciou, que a gente sentiu, mas que a gente não lembra. Todas as memórias de tudo que a gente passou e percebeu, está dentro do nosso inconsciente pessoal. E dentro desse inconsciente pessoal, Deus tem uma imagem para a gente. A figura de uma mãe tem uma imagem, de acordo com a mãe que a gente teve, por exemplo. A figura de uma divindade, de um anjo. Para quem é espiritualista, a gente tem a figura dos nossos mentores espirituais. Mas,
num âmbito mais, num local interno mais profundo ainda, a gente encontra o que seria o nosso inconsciente coletivo. É uma parte inconsciente compartilhada por todas as pessoas. E que nesse inconsciente coletivo a gente tem estruturas que servem como formas ou caixinhas que a gente chama de arquétipos. E esses arquétipos que estão no inconsciente coletivo, eles são compartilhados por toda a humanidade. Agora, cada povo vai preencher essa forma, vai preencher essa caixinha com determinadas informações. Então, por exemplo, a figura da mãe. A mãe é um arquétipo. Agora, cada cultura, a mãe vai ter determinados hábitos que vai dar pra gente uma ideia do que é ser mãe dentro daquela cultura. Mas todos os povos traz em si esse arquétipo da mãe. Quando o arquétipo do inconsciente coletivo passa a ter uma forma, uma imagem, uma cara dentro do meu inconsciente pessoal, ele não é mais um arquétipo, ele é uma figura arquetípica. E isso, na minha opinião, tem tudo a ver com espiritualidade. Muitas pessoas acham que Jung era um místico, porque o objeto de estudo dele era o campo do simbolismo, o campo dos sonhos, o campo de tudo que é inconsciente, né? Os elementos que são inconscientes. E também um dos principais objetos de estudo do Jung era essa função religiosa, essa imago Dei, a imagem do divino que está dentro da gente. Imagina, né, que isso, na época dele até hoje, né, se a gente falar dentro de um ambiente acadêmico, de Deus, de fé, as pessoas são taxadas de loucas ou de anticientífico, né? Assim, não tem espaço para isso. Por quê? Porque a universidade, ela está estruturada dentro do materialismo científico. Então, muitas pessoas não conseguiam enxergar que a espiritualidade era o objeto de estudo do Jung, né? Então, ele fez todo um trabalho dentro de um critério de um rigor científico, analisando aspectos psíquicos que são semelhantes aos aspectos metafísicos, né? O quanto o contato com esse divino, o quanto essa imagem de Deus, o quanto as coisas que não estão na realidade física, mas estão na realidade psíquica, influenciam e comandam a nossa vida. Então, como esse é um canal em que a gente fala de espiritualidade e autoconhecimento, muitos de vocês já sabem da minha trajetória que eu comecei tentando entender os processos espirituais mediúnicos que eu passo desde quando eu sou criança, e toda a minha busca, né? Vários anos que eu estive no kardecismo, depois muitos anos que eu estive na Umbanda, me consagrei como sacerdote de Umbanda, depois fui conhecer as medicinas da floresta, as imersões no xamanismo, a cultura dos povos originários brasileiros, algumas idas para a Índia, para estudar, para entender um pouco disso tudo, mas paralelamente eu também fui fazer minha formação como terapeuta, a minha formação no estudo do inconsciente através da hipnoterapia ericksoniana, e hoje eu sou especializando em psicologia analítica, e essa é a minha área de estudo, e eu me identifico muito, porque o Jung, ele foi do estudo do inconsciente, o estudo da psique, até chegar na imago Dei, na imagem de Deus, na representação do divino que habita dentro da gente. E o meu caminho foi o contrário, eu vim de um processo empírico, né, de experimentar, de conhecer, de buscar respostas para as coisas que eu vivenciava, e aí acabei chegando no inconsciente. Tem gente que acredita piamente que tudo que acontece é espiritual, e tem gente que acredita que tudo que acontece é psíquico, psicológico, mas a gente tem que entender a etimologia da palavra psique. Psicologia, psiquiatria, psicoterapia, psicanálise, está falando de psique. Psique significa alma. Então, psicologia é o estudo da alma, o conhecimento acerca da alma, a análise da alma, a terapia da alma, tratar a alma. Então, a gente está falando de algo que dentro da gente é uma realidade psíquica. E o que acontece dentro da gente é real. O Jung, ele não
gostava de ser considerado um místico. Pode ser que na vida pessoal dele, ele até tenha sido um místico, que ele se interessou por muitas coisas, né, como a alquimia, como o estudo de povos que ele chamava de primitivo, mas não no termo pejorativo. Ele esteve em vários locais de sessões mediúnicas, ele observou muitas questões acerca da telepatia, mas o trabalho dele foi um trabalho rigorosamente científico. Então ele gostava de ser visto como um cientista, né? E a gente pode observar todos os conceitos junguianos através desse olhar mais científico, representativo da nossa psique, de todos os elementos que estão dentro do nosso inconsciente, que são autônomos porque eles têm vontade própria, inclusive eles podem nos tomar. Ou a gente pode tentar fazer o que eu pretendo fazer aqui, né? Tentar fazer de maneira respeitosa uma analogia, uma comparação com aquilo que a gente observa dentro dos ambientes e das práticas espirituais e religiosas com essa teoria junguiana, tá? Então, eu não estou ouvindo falar aqui que o Jung fala de espiritualidade no sentido místico, mas a minha trajetória é como um espiritualista e depois a minha formação como psicoterapeuta. Então, todas as pessoas que têm uma visão acerca da vida, elas têm essa visão baseada na ótica delas, de acordo com quem elas são e o que elas viveram. Então, eu gostaria muito de fazer aqui de maneira respeitosa uma série em que eu venha trazendo, né, esses conceitos da psicologia analítica para que depois que a gente já tem um embasamento legal, a gente possa fazer então esses paralelos com as religiões afro-brasileiras, com a Umbanda, com o hinduísmo, com o kardecismo, com a fraternidade e observar que existe algo em comum entre todos esses pontos. Então, acho que pode ser muito bacana. E, sobretudo, pela capacidade da gente começar a entender que nem tudo é de ordem espiritual. Muitas das coisas que a gente vive são questões psicológicas mesmo, são complexos, estão estruturados no nosso inconsciente que cabe a nós, como seres humanos, nos tornarmos conscientes para ampliar a nossa consciência. E ampliar a consciência no sentido de quê? Me tornar cada vez mais consciente daquilo que comanda a minha vida, mas que eu estou inconsciente. Para fazer isso daqui, eu vou usar esse livro aqui que se chama Jung, o Mapa da Alma. Por que esse livro é importante? Esse foi, se não me engano, esse foi o primeiro livro em que todos os conceitos da teoria junguiana foram organizados de uma maneira bastante didática e enciclopédica, né? Foram reunidos. Ele começa desde a superfície, que seria o nosso ego, a nossa parte mais superficial, até a profundidade, o self, o si mesmo, a imagem de Deus que está habitando dentro da gente. Então eu acho que esse livro, eu não vou fazer uma leitura do livro, o que eu quero fazer é trazer, de acordo com cada um dos vídeos que eu for gravando aqui, de acordo com cada capítulo e trazendo uma reflexão acerca disso, tentar facilitar para quem é leigo, para quem se interessa, mas não quer se especializar, mas acha interessante, e para quem quer se conhecer mais. Afinal, eu acredito particularmente que o intuito da nossa existência é a gente se tornar cada vez mais consciente de quem a gente é, né? Todo o resto é só um cenário. Tudo que acontece são circunstâncias e cenários para que a gente se desenvolva, para que a gente se torne mais consciente, para que a gente transcenda e para que a gente se supere, né? E desenvolver, às vezes a gente tem uma ideia de desenvolvimento como evolução, né? Então eu vou me tornar melhor, ou eu vou me tornar mais iluminado, ou eu vou me tornar um santo, eu vou me tornar um espírito de luz. Desenvolver, a própria palavra já está dizendo. O que é que está nos envolvendo? Quantas coisas nos envolvem? Quantas crenças? Quantas programações? Quanto de tudo que a gente já recebeu desde o momento que a gente nasceu, na cultura que já existia, dos valores que já existiam, estão nos envolvendo. E desenvolvimento espiritual é você se soltar de todas as coisas que te envolvem, que te emaranham.
Então, o intuito aqui vai ser esse. No nosso primeiro vídeo, eu pretendo trazer, então, uma explicação acerca do ego, que é muito importante, que por uma questão de tradução ou de falta de um termo melhor do conhecimento que veio do Oriente, a gente acha que o ego é uma coisa horrível, que o ego é uma coisa que precisa ser destruída, que eu não posso ter ego. E aí é um grande erro e um grande problema que a gente vai começar a tratar então no próximo vídeo. Se você quiser acompanhar, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, porque o YouTube não está mostrando quando tem postagem nova, só para 5% das pessoas inscritas. Então ativa o sininho, me acompanhe por aqui e a gente vai se falando, ok? Deixa seu nome, eu gosto de saber quem é que está aqui, quem é que está assistindo, quem é que está acompanhando. Se você quiser, você pode comprar esse livro, e aí a gente vai fazendo umas reflexões acerca de cada um dos temas que aqui são abordados. Se você não quiser comprar o livro, eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo o audiolivro que eu encontrei aqui no YouTube, um canal que tem esse livro todinho lido por voz humana, muito bem feito, muito legal, tá? E assim a gente vai conversando. Agora eu quero saber quem é você, tá acompanhando? Como é que você chama? Da onde você é? Qual que é o seu interesse por isso? Escreve aqui pra mim. Deixa eu conhecer melhor para não parecer que eu tô falando com esse buraquinho aqui, ó, da câmera sozinho, ó. Vamos lá? Então, até o próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau!